Boa noite, Renata. Aqui. Boa noite, Davânia. Boa noite. Consegue me ouvir aí com clareza? Consigo. E tu tá me ouvindo? Alto e claro. A imagem tá ok? Tá ótimo. E Jarlison, boa noite. Me confirma se o áudio tá tranquilo? Maria entrou. Jarlison, boa Olha, noite. Israel Mali. Já vi as meninas da Isra- Amo Marias também. São teus empreendedores? São empreendedoras aqui de Caxias. Israelma é da família. Acabamos de ver o Luiz entrando aí. Aham. Olha ele. E Luiz, me confirma então se o áudio tá ok. Tá dando de ouvir direitinho? Olha o Charlton entrou. Charlton. Ana Paula, boa noite. Esperar só uns minutinhos, Giovanni. Tá bom. Só enquanto alguém dá retorno sobre o áudio, para que nós possamos iniciar. Luiz disse que tá ok os dois. Tá ok? Aham. Pronto, acabou de receber aqui. Os meninos agora que vão entrar também, os meninos da UEMA. Eu acho que. Pronto, tá ótimo o áudio. Israel deu Que bom, retorno a aí. Israelma. Acho que dá para a gente passar 30 minutos conversando. E aí, Delvânia, como que foi hoje de home office? Hoje foi bem tranquilo, né? Tem mais coisas marcadas já para amanhã e hoje o que estava agendado a gente conseguiu realizar boa parte. A professora Gersina, a Blossom A daqui de Blossomville Caxias. ali, Dona Conceição, boa noite. Muito bem, o povo aí em peso, querendo ouvir a Delvânia. Vamos discutir, né? Conversar um pouquinho. Olha lá, Dona Conceição, a Melry, Tiago, Tiago. boa noite. Então, Delvânia, como nós somos pontuais, vamos começar, né? São É, 19 horas, às 19h01 então, minuto. Oi, em Tiago. ponto. A Dona Pessoal, então, Conceição boa está ali. noite. Eu me chamo Jorge Kleber, né? Sou mestre em gestão pública, professor da UEMA de Itapecuru, no curso de gestão do agronegócio. Hoje nós vamos discutir a temática da crise e relacioná-la com as questões de aprendizado e com as questões de inovação organizacional, tendo em vista que nós pensamos esses dois aspectos num contexto de ciclos econômicos, né? As empresas elas pensam em se adaptar ou passam a se adaptar a esses contextos de mudança à medida que o mercado termina pressionando essas questões. E aí nós vamos ter a participação da administradora Delvânia, né, que ela é docente, né, especialista em docência do ensino superior, e também é agente local de inovação do Sebrae, é aquela que, de fato, faz com que as microempresas
coloquem a inovação no papel e façam com que elas produzam, de fato, inovações que entreguem resultados para as organizações e para o cliente, né? Pensando que nesse momento de mudança, né, de mudança organizacional, as empresas precisam focar muito mais no cliente que antes, né? Enquanto eu pensava em inovação em processo, esse processo agora vai ser pensado na perspectiva do cliente. Certo? Então, eu queria agradecer a participação da Delvânia, é sempre uma honra discutir com ela. Nós nos conhecemos, rasgamos cedas um para o Verdade. outro, né? Formamos juntos em 2013 e estamos trilhando aí caminhos diferentes, mas sempre com um discurso muito alinhado. Delvânia, seja Verdade. bem-vinda e todo mundo agradece a sua participação. Tá, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos que estão aí já entrando, aos alunos de Itapecuru, aos amigos, aos conhecidos, aos empresários que estão aí. E assim, eu fico muito feliz com o convite, porque eu acredito que é um momento como esse que a gente precisa parar e buscar realmente aprender. A proposta da inovação, e quando a gente traz esse contexto de inovação para a micro e pequena empresa, é algo relativamente recente, tá? Porque é uma coisa que era discutido e pensado só a nível de grande empresa, mas a gente tem que entender e reconhece, a literatura reconhece isso, que são totalmente diferentes. Uma pequena empresa não é uma versão pequena de uma empresa de grande porte, né? Ela tem particularidades, ela tem características que são muito específicas e isso gera nela reflexos em termos de tanto de dificuldades quanto de facilidades para que ela venha realmente inovar, né? Entendendo inovação num conceito de geração de coisas novas ou de geração de coisas melhoradas de uma forma substancial, né? E aí a gente precisa compreender esses aspectos. Quando a crise entra, e aí eu acho isso muito interessante, porque Schumpeter quando você fala em inovação, você não pode se desvincular dele, né? Lá em 1930, 1940, ele já trazia esse contexto, já trazia para a conversa essa palavra, essa temática, enfatizando a importância que a inovação tem para o desenvolvimento não só das organizações, mas o desenvolvimento das nações, das sociedades como um todo, tá? Ela surge a partir de um ser, ele coloca, e a gente percebe isso na nossa interação com as empresas. O empresário inovador, ele está sempre buscando, independente de estar em crise ou não, ele tem um senso de urgência, de mudança que é muito forte. E essa busca geralmente resulta em mudanças, e essa mudança, iniciada por um perfil, um empresário inovador, ela vai repercutir nas outras empresas. E esse movimento entre os dois vai gerar reflexos na economia de uma forma geral, tá? Na visão de que essa movimentação gera um momento de prosperidade e de desenvolvimento, mas também gera, né, um momento de crise. Você vai ter ali dificuldades sendo geradas, inclusive, por ondas de desenvolvimento. Hoje nós vivemos um contexto que é uma crise de ordem biológica ambiental, né, por um desequilíbrio de micro-organismos, mas que se reflete obrigando as empresas, as organizações, a se posicionarem de uma forma diferente. Elas precisam responder a necessidades, a aspectos que não existiam antes e essa adaptação, a maneira como ela vai se adaptar, como ela vai responder a isso, vai ser crucial para que ela consiga de verdade sair fortalecida ou se manter, sobreviver nesse período, porque infelizmente muitas não vão conseguir superar a dificuldade imposta pelo momento. Delvânia, e aí a gente começa a pensar no próprio conceito de aprendizagem organizacional, né? Quando os autores, a teoria, ela traz uma definição de que é um processo dinâmico, né? E aí o que é que nós temos? É que o problema da aprendizagem organizacional, ela passa logicamente por um problema de gestão de pessoas, né? Até Peter Senge fala das organizações que aprendem na quinta disciplina, que nós temos organizações que aprendem porque as pessoas que estão lá são pessoas propensas a aprender. E aí nós passamos, lógico, por pensar a gestão como uma gestão aberta para o aprendizado, né? O grande desafio que nós temos hoje
E isso vale para micro, pequenas empresas, e a gente fala de organização de um modo geral, igrejas, escolas, universidades, a própria casa onde nós estamos, é a questão das organizações orientadas para a aprendizagem. E aí, no meio de um contexto desse de crise, nós não temos a característica do empreendedor que é a serendipidade, né? Eu costumo debater muito com os meus alunos que o empreendedor precisa estar de fato antenado a esses aspectos. Ah, de repente uma lanterninha acendeu. Aprendizagem. Levando ainda, né, para esse aspecto, nós temos que pensar no aspecto pessoa, né, a gestão, modelos de gestão para aprendizagem. E aí nós temos que levar em consideração a questão da visão compartilhada. O gestor compartilha a visão da organização e os colaboradores abraçam isso com afinco, né? Eles veem a organização como um elemento ou uma dimensão da sua própria casa, da sua vida profissional. A ideia da aprendizagem em equipe, né? Que mais uma vez pensar na ideia das relações interpessoais, apesar de nós estarmos passando por um momento de distanciamento físico, né? Aí nós temos visto a questão da tecnologia que ela termina aproximando e levando as pessoas a aprenderem novas ferramentas, novas metodologias, a pensarem em novos mecanismos de gestão de equipe, de tomada de decisão, a ideia do pensamento sistêmico, a organização como um elemento que recebe influências do fator externo, só efeitos daqueles pontos fracos e pontos fortes que estão dentro da organização. Mas nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, é o momento de nós pensarmos nas oportunidades e nas ameaças que o mercado tem oferecido, né, que a crise tem oferecido. E aí eu estava pensando mais cedo, numa leitura que eu estava fazendo, que de repente as pessoas podem pensar, eles são defensores da crise. De modo algum, né? Nós somos administradores, nós fomos preparados para a ideia de que nós temos que perceber a crise como um vetor ou um fator crítico de sucesso. Eu vou aproveitar o que a crise pode me oferecer e não apenas ficar lamentando como empresário. E esse é o grande desafio, né, do empreendedor. A visão que ele tem diante da crise pode mudar toda a formatação do negócio, toda a rotina do negócio, a trazida de novos conhecimentos após a crise, né? Como essas empresas, como essas organizações vão estar após a crise, né? É uma coisa que nós precisamos pensar. Essa fala que tu coloca, Jorge, é muito interessante quando você traz a palavra gestão no mesmo contexto da questão do aprendizado, né? A gente não pode falar de aprendizado, as paredes não aprendem, as máquinas não aprendem, os produtos não aprendem. Então, por mais que você tenha uma empresa que tenha excelentes produtos, que tenha tecnologia de ponta, se você não tiver pessoas e processos, né, bons, você vai ter muita dificuldade. Por quê? São as pessoas que executam os processos, são as pessoas que mantêm, atualizam os processos. Então, a gente tem que falar sobre a questão do aprendizado. Eu remeto muito à questão do contexto das micro e pequenas empresas, porque elas representam 98% das empresas no Brasil. Então, nós estamos falando quase que do 100%. Né? E nesse aspecto, nesse grande grupo, há características muito negativas nesse contexto de aprendizagem. Porque você tem a figura do empresário como sendo o determinante da forma como se aprende. Então, se o empresário ele não tem a visão da necessidade, da importância de aprender, de ajudar as pessoas que estão entrando na organização, que estão na organização a aprenderem, a fazer melhor, a fazer diferente, você vai ter muita dificuldade. As empresas estão utilizando métodos, a grande maioria, métodos muito ultrapassados. Por quê? De maneira geral, nas empresas, nas micro e pequenas empresas, você tem uma inovação muito incremental. O que Schumpeter chamaria do inovador imitador. Uma pessoa vai lá e inova
e todos os demais do grupo simplesmente tentam replicar, e elas vão replicando com níveis diferentes de qualidade, tá? Porque elas não têm controles, elas veem e tentam imitar. Então, é um processo que precisa ser estabelecido. A organização precisa flexibilizar o aprendizado. E é o que remete, de fato, à questão da inovação organizacional, que é um termo recente, quando você olha para a literatura que rege inovação no mundo, que é o Manual de Oslo, né? Ele não existia nas primeiras edições, essa definição, tá? Mas foi acrescentada por quê? Para poder contemplar os esforços que são feitos por essas organizações menores, né, pelas pequenas empresas, no intuito de inovarem. Eu implemento um método novo, eu implemento uma organização diferente de um processo, e às vezes você se depara com resistências para romper com velhos padrões de organização, velhos padrões de distribuição, né? E isso são barreiras à inovação e que dificultam as empresas de sobreviverem. Os ciclos econômicos, que antes tinham uma extensão maior, que dava mais tempo, é como se fosse um mergulho que lhe desse fôlego, você levantasse a cabeça e tivesse um tempo maior para tomar fôlego. Esse tempo está cada dia menor. Então, eu preciso me adaptar. Pessoal, a Delvânia saiu, a internet dela caiu, mas eu vou colocá-la de volta. Vocês estão me ouvindo? Enquanto ela volta, enquanto a Delvânia volta, eu vou discutindo aqui. Pronto. Então, Delvânia, voltou. Oi, Como eu voltamos. estava falando, né, levando em consideração o aspecto do que tu tinha falado, da falta de tempo, né, os pequenos espaços de tempo que nós temos para inovar, que as organizações têm para inovar. E aí vai levar em consideração exatamente o aspecto da teoria schumperiana e das teorias neo-schumperianas sobre inovação. E aí, quando eu penso na teoria de Schumpeter, eu penso no processo, eu penso, na maioria das vezes, naquilo que está dentro da organização. As teorias neo-schumperianas, elas vieram para comprovar que somente o aspecto interno era um fator limitante para pensar em inovação, tendo em vista que as organizações elas se renovam à medida que os conhecimentos entram, né, para o aspecto da organização. E aí nós pensamos agora nas organizações que são intensivas, empreendedorismos intensivos em conhecimento. E aí nós pensamos desse modo nos ecossistemas de empreendedorismo, nos ecossistemas de inovação, e aí nós vamos pensar exatamente em quem são esses atores e por que alguns lugares são mais inovadores ou têm mais empresas inovadoras que outras, né? Quando nós pensamos nesses aspectos, nós temos que levar em consideração a existência de três fatores. O empresariado, o empreendedor, aquele que tem vontade de iniciar um negócio,
ou de inventar, de iniciar a mudança econômica, né? Mudar tudo, a questão da, da questão da destruição criativa, como diz Schumpeter, para voltar para o pai de tudo, a figura da universidade, e aqui é que nós pensamos a questão da inovação propriamente dita, porque lá que são distribuídas as teorias, lá que são discutidas através de experiências com professores doutores, com alunos pesquisadores, bolsistas, os experimentos e os empreendimentos atuais, em sua maioria, eles surgiram a partir das universidades, sejam elas públicas, privadas ou corporativas, né? E a figura também do Estado, que nós não podemos pensar numa liberdade econômica se o Estado não possa regular, tendo em vista a questão que o Estado é a figura majoritária na elaboração de políticas públicas. E aí o grande desafio que nós temos encontrado, principalmente no Maranhão, é a ausência, né, de instituições de ensino superior que incentivem o alunado a produzir ensino, pesquisa e extensão. Aquela trilogia de sobrevivência das instituições de ensino superior ainda é um desafio. O ensino funciona mal, a pesquisa não é incentivada e a extensão raramente acontece. Então, nós temos um desafio de ensino superior no Brasil e no Maranhão, principalmente. E o outro desafio é a ausência dos atores políticos mesmos, que tenham vontade de propor. Eles não entendem ainda ou não se abriram ainda para a ideia de que a política pública de inovação e de empreendedorismo pode mudar a realidade econômica do Estado. E aí nós vamos pensar exatamente nas mudanças e nas alternâncias de poder, à medida que para um interesse é a saúde, para outro interesse é a educação, para outro interesse é a economia, e aí nós nunca temos políticas contínuas para pensar a economia, o emprego, a renda nesse sentido. Esse aspecto do ecossistema é crucial, porque eu não tenho condições de sobrevivência de uma empresa de maneira isolada. Inclusive, a gente nem consegue falar em inovação de forma isolada. A inovação, ela exige um ambiente colaborativo. Ela exige um ambiente em que haja interações, porque essa interação ela vai fortalecer e retroalimentar aquele ambiente. Eu preciso aproximar, e a gente sabe que há uma distância muito grande das academias com as empresas, com as instituições. E esse espaço, ele precisa ser, aos poucos, sendo tomado para que as empresas consigam ser beneficiadas daquilo que é desenvolvido na academia e que o conhecimento gerado na prática das empresas consiga alimentar e atualizar os níveis de pesquisa, os caminhos estudados na academia, porque senão não faz sentido você desenvolver muitos trabalhos, você fazer pesquisa, se aquilo não se materializa em resultados, em soluções. Dentro desse projeto, do Projeto Ali, que é uma resposta, né, do Estado para proporcionar esse desenvolvimento, nós temos justamente essa intenção de conectar atores, porque às vezes uma empresa ela tem uma necessidade e ela não tem conhecimento, ela não tem tecnologia nela para desenvolver uma inovação que tem um potencial grande de resolver problemas de muita gente. E aí eu tenho, por exemplo, conexão com instituições, institutos federais, universidades, que podem ter trabalhos desenvolvidos, podem ter startups, que podem entregar a tecnologia que a empresa não tem. Então, são atores que se complementam, né? A ação do poder público nisso precisa acontecer no sentido de financiamento, porque a gente sabe que acesso a crédito, dinheiro no caixa da pequena empresa, ele é muito limitado, né? Então, eu preciso ter dinheiro para manter a empresa rodando, mas eu também preciso ter recurso para poder conseguir inovar. E a grande maioria das empresas, a realidade delas é que elas só inovam com recursos próprios, mas elas não destinam recursos para a inovação. E dinheiro não sobra, eu sempre digo, se você não destinar, você não vai ter. Mas às vezes o recurso já é tão limitado que eu não tenho essa condição. E aí o poder público precisa entrar em formas de financiar a inovação nas empresas. Foi o caminho seguido pelos grandes países desenvolvidos. Estados Unidos, você tem a máquina pública financiando, investindo na inovação para as empresas e tendo resultados. É necessário haver essa ligação. Os atores precisam estar juntos. O ambiente de ecossistema inovador do Brasil ainda é incipiente, mas a gente tem, nos últimos anos, uma onda de iniciativas, tanto no setor público quanto no setor privado, que já estão trazendo um fôlego novo. A gente ainda fala muito de
de que o Brasil tem um potencial muito grande, mas eu acredito que nós estamos dando passos para chegar realmente no exercício desse potencial, que esse potencial se materialize de fato em resultados, porque realmente há um espaço e há uma necessidade real nas empresas, nos consumidores, no mercado, de uma forma geral. Né? Eu estava olhando, o teu discurso combina muito com aquilo que eu descobri através da minha pesquisa do mestrado, quando eu estava pesquisando os empreendedores da indústria criativa e do artesanato. E lá a principal barreira que eles encontram, né, os empreendedores, os pequenos, é exatamente a ausência de política pública que qualifique essas pessoas, né? A maioria das vezes o empreendedor ele não tem qualificação para a gestão da empresa, falta política pública de infraestrutura, falta política pública para comercialização, internacionalização do produto propriamente dito. Então, são algumas barreiras que o mercado termina enfrentando. No que tange ao agronegócio, o aspecto não é muito diferente, porque quando nós pensamos a agricultura familiar, poderia vida. E aí eles trabalham muito sobre o aspecto de que a geração anterior passou esses conhecimentos para eles. Mas conhecimento técnico, científico, o agricultor, o pequeno produtor, eles não têm. Né? Então, esse é um problema. Há política pública, há ausência de política pública, né? Que incentive ou que qualifique as pessoas do agronegócio e as pessoas também do pequeno empreendimento. Porque na maioria das vezes quando nós pensamos o potencial empreendedor do Brasil, é exatamente um potencial empreendedor baseado, na maioria das vezes, na necessidade. Né? E quem empreende na necessidade, empreende da totalidade cego, pensando exatamente na necessidade. Eu estou empreendendo para sanar a minha. Voltou agora. Quando nós pensamos, eu acho que tudo se volta para uma crise educativa, né? Uma crise educativa. Nós percebemos hoje, nós não vamos esquecer de imbricar os três elementos: crise, aprendizado e inovação organizacional, mas existe um elemento lá atrás, que é o elemento educação. Nós percebemos que o Brasil não está pronto, por exemplo, para um regime de educação remota ou digital, né? O ensino digital, porque os alunos não tiveram acesso, a maioria da população não teve acesso à educação de qualidade, nem à educação digital. E ainda nós temos o desafio de que muitos professores que estão na sala não conhecem ou não têm suporte para isso. Então, perpassa por um problema muito mais longo, mais complexo, que precisa ser resolvido para poder se pensar nessas políticas maiores ou macropolíticas, quando a gente pensa no agronegócio, nas empresas, nas organizações de um modo geral. A, a questão do aprendizado, Jorge, tu falando aí, eu lembrei, e a gente vive numa época de democratização do ensino, mas eu preciso entender que isso não se concretiza como sendo a realidade de todos. É, felizmente, a realidade da maioria. Né? Aqui nós temos várias dificuldades que são estruturais. Olha, nossa dificuldade em realizar essa live, né? Por conta da internet. A qualidade da internet no país de maneira
constante. O aprendizado é um movimento contínuo na vida de uma pessoa. Não é simplesmente reduzido à educação básica, ensino médio, ensino superior. Não, eu preciso entender que eu preciso estar aprendendo sempre de forma constante. Essa é a realidade que as pessoas precisam ter. Quando as pessoas têm essa postura, elas vão levar isso para as organizações que elas estiverem. E aí é onde eu travo, tá? Porque a maioria da nossa população não tem esse conceito e encara a educação como sendo algo obrigatório, como sendo algo que eu faço porque eu tenho que estudar, é o único caminho. E aí eu preciso entender e buscar alternativas de conscientizar e de trazer uma cultura de valorização do aprendizado, porque eu preciso estar aprendendo constantemente. As coisas que eu estudei na minha época, lá no ensino básico, muitas delas nem existem mais, foram desfeitas, veio novas teorias. Então, a necessidade de aprender de forma constante é real na vida das pessoas e ela reflete na vida das empresas. As empresas precisam aprender de forma constante para poder responder com maior qualidade às novas exigências. Agora foi uma crise que envolveu todo mundo de uma vez só, mas de maneira específica, todas as empresas passam por suas crises, têm suas crises pontuais lá, e aí é necessário que as pessoas que estão lá envolvidas na organização tenham conteúdos que façam elas pensarem, terem ideias, projetarem cenários diferentes. Quando eu não tenho conhecimento, a minha visão de possibilidades se torna muito limitada. Tem um ditado que diz que quando eu só tenho martelo, para mim tudo que eu vejo na frente é prego. Então é basicamente isso, quando eu só tenho uma única possibilidade, ou quando na minha mente só há aquela possibilidade, só há aquela forma. E aí só o conhecimento vai expandir essa minha visão, esses horizontes, para estar buscando e visualizando soluções diferentes, soluções novas para os problemas que vão surgindo. Né? E aí nós pensamos exatamente nisso. A professora Carline acabou de dizer assim, na verdade, quantos alunos não estão sem conexão, né? Quantos alunos não têm acesso? E aí eu acredito que o elemento mais forte, que era a universidade, ela não está funcionando, ela está sem vida. E aí a gente perpassa exatamente para o elemento pessoa, né? As pessoas não desenvolvem a atitude de aprender e quando vão para o seio da organização, elas também não estão aptas a empreenderem rapidamente, a questão do intraempreendedorismo, né? De que elas vão criar rotinas, criar processos. E numa outra discussão que eu tive contigo, nós tínhamos até falado, por exemplo, de que as empresas elas não têm um plano de contingência para esses aspectos. Elas, muitas vezes, nasceram do acaso, né? Não foram de uma oportunidade, elas nasceram de uma necessidade, então não tem um plano de negócio, ela não tem registro civil, ela surgiu por surgir, e a ausência desse plano termina cegando as empresas, né? Elas vão vivendo os eventos que acontecem nelas. Eu produzo, eu gasto, o que sobra é lucro, sem levar em consideração os aspectos da possível crise que posteriormente pode vir, né? Então as empresas elas precisam estar alertas, né? Viver sempre nesse estado de alerta. E a empresa só está em estado de alerta se as pessoas estiverem nesse estado de alerta. Eu lembro e os projetos de inovação eles eram ligados muito ao aspecto do desenvolvimento de competência. Pensar rápido, entregar em 3 horas, fazer isso, produzir com o que tem. E na universidade nós não temos, né? Também tem essa ideia de que os planos de ensino precisam ser melhorados e aplicados no contexto mais prático do fazer. Principalmente as disciplinas de empreendedorismo, que nos cursos, sejam qualquer curso, né, nós temos um desafio de que a disciplina de empreendedorismo precisa estar inserida nos cursos de negócios, mas nós não temos visto, por exemplo, a disciplina de empreendedorismo num curso de pedagogia ou no curso de licenciatura, por exemplo. E aí o que é que acontece? Muitas vezes essas pessoas, os professores, os coordenadores, eles vão exercer funções de gestão, por exemplo, e vão sentir dificuldade. Porque a função de gestão é a função de empreendedor em qualquer lugar. A diferença é que nós não visamos o lucro, nós não produzimos resultados monetários, mas nós produzimos outros
resultados, né? Nós produzimos sonhos, nós estamos lidando com pessoas diariamente, nós comunicamos missão, visão, nós alinhamos e temos uma cultura organizacional, e aí nós pensamos, a crise, do ponto de vista do coronavírus, fazer com que as pessoas acordassem, né? Novos modos de produzir, novos modos de empreender, novos modos de ser, novos modos de pensar. E aí todas as organizações elas vão precisar reaprender, né? Eu como professor vou ter que reaprender, eu como gestor vou ter que reaprender na tratativa com as pessoas, na elaboração de planos de contingência para esses aspectos de crise, porque o papel do empreendedor, além de pensar num cenário prospectivo, né, o que vai acontecer daqui a 5 anos. Porque antes se criavam planos pensando como eu quero minha empresa daqui a 5 anos. Era muito no plano da coisa boa, né? Ah, eu quero a minha empresa daqui a 5 anos como a melhor empresa do mundo, atuando com todos os aspectos regionais e garantindo sempre alto padrão de qualidade. Mas eu preciso pensar em como vai estar o mundo daqui a 2, 3, 4, 5 anos. E que estratégias ou que ações eu vou ter que utilizar para me sair, de repente, de uma crise, né? Porque é no momento da crise que nós aprendemos para aproveitar os momentos da bonança que vem após a crise. Então, o que diferencia as empresas que andam na sombra das empresas que são pioneiras são exatamente essa capacidade de aprender e aprender para a inovação. Isso é verdade, Jorge. Fechando a minha fala, né, que nós estamos dentro do tempo, essa questão que a gente coloca, às vezes, a empresa surgiu por necessidade, é pequena, não tem recurso. Nós não vivemos na Índia. Inclusive, lá o sistema de casta já é contestado. Então, se eu nasci Fala. pequeno, mas eu não sou obrigada a ficar pequeno o resto da minha vida. A gente tem empresas que Sim. hoje são gigantes, que nasceram em garagens, sonho de estudantes que se reuniam ali, seus grupos, começaram pequenos, só que eles tinham justamente essa capacidade de aprender, de questionar o problema. Tem gente que se reúne para falar e exaltar o problema. Tem pessoas que se sentam e perguntam como eu resolvo esse problema. E vai buscar, vai testar. A base da inovação são os problemas. Eu preciso olhar para o meu consumidor, para o meu cliente ou para a sociedade, ver um problema que às vezes pode ser um problema para mim. E como é que eu posso resolver? Se eu resolvo para mim, isso vai resolver para outras pessoas e aquilo é natural e muito justo que você seja remunerado por isso. Então, as empresas precisam resolver problemas dos clientes e aí elas não estão se organizando para identificar esses problemas, para se organizar com os recursos que elas têm para proporcionar a conseguir inovar trazendo soluções. Às vezes é um formato, não é nem um produto que vai ser novo. Ah, eu não tenho dinheiro para inventar, não sou inventor, não crio nada. Mas você pode criar uma forma diferente. Né? Quem fez isso de uma maneira muito maestral, lá na década de 90, foi a Xerox, que ela simplesmente queria vender impressoras, mas as empresas não queriam comprar as impressoras. E aí, avaliando e pensando, eles começaram a alugar as impressoras. A impressora está na tua empresa, mas você não vai pagar por ela, você vai pagar só pelas Xerox que você usar. Então veja que eu consigo resolver problemas, eu só preciso posicionar a minha mente para buscar alternativas, para buscar mudanças, estar aberto para testar, para experimentar, para aprender com os erros, mas às vezes as pessoas não querem errar. A empresa, como sempre foi feito, funciona um problema novo. Perfeito, né? Já que nós pensamos que
as empresas estão postas, né, para resolver problemas dos clientes. Elas surgem, né, em razão do próprio problema. O que faz surgir uma empresa é um problema, porque se não tiver problema, eu não vou surgir, eu não tenho nada para resolver. Verdade. Certo? Então as empresas elas não sabem por que surgiram, já tem esse problema, e elas não conseguem comunicar para a necessidade do cliente, porque ela não tem nem por que eu estou aqui. O cliente não consegue vestir a camisa porque a empresa não tem identidade. Né? A empresa não tem identidade. Isso é um desafio, né, para a gente pensar. Então, para encerrar, para a gente perguntas, é, nós concluímos pensando que a crise teve seus aspectos ruins quando nós pensamos na desestruturação de famílias, né? O distanciamento, que as pessoas querem estar próximas. Hoje a gente valoriza mais a ideia de estar próximo. Ah, mas a crise ela veio do ponto de vista da organização, do ponto de vista da administração, para fortalecer e mostrar. Está na hora a organização de você sair da zona de conforto e começar a perceber e criar planos estratégicos, manuais de sobrevivência no meio da crise. E aí nós encerramos, pensando nesse aspecto, as empresas precisam acordar e nós abrimos para perguntas, vocês podem ficar à vontade para perguntar, para dizer o que querem, para fazer alguns apontamentos. E aí nós temos em torno de 15 minutos antes que o Instagram nos mande embora. Regiane, saudade. Tiveram algumas postagens aqui nos comentários, Jorge. Estou vendo aqui, Regiane, professor, aí tem Jorge. Da questão, umas empresas preferem continuar com seu modo de trabalhar a buscar inovações, né? E aí, Caroline, é um risco que as empresas vão correr, né? Muito raramente uma empresa que mantém o modo padrão de produção, o modo tradicional de produção, em detrimento da inovação, ela vai conseguir sobreviver. E aí nós precisamos entender a que segmento de clientes ela trabalha, né? Porque alguns segmentos eles se mantêm muito firmes. Existem alguns produtos que nunca mudaram, como leite de rosas, e alguns outros produtos que nunca mudaram e permanecem lá no mercado. Então nós precisamos entender a quem esses produtos eles atendem, porque às vezes o comportamento do consumidor não modificou e em razão disso a empresa ela tem razão ainda. Mas de um modo geral as empresas elas precisam inovar constantemente. Professora feliz, a professora Carline, coordenadora do curso, feliz porque os alunos estão participando. Bora, Adrius, faça pergunta. Para a Delvânia. Surgiu alguma pergunta? Esse povo que me ama. Tem uma pergunta do professor Jason, Delvânia. O que vai ser dos microempreendedores após essa pandemia? Isso daí tu segura. Eles vão se reestruturar ou terão uma nova ordem mundial? Gostei da pergunta, já. É para a Delvânia. Boa pergunta. Deixa eu te ajudar, deixa a Champeter nos ajudar. Champeter, ele diz que o novo não nasce do velho, tá? Ele nasce ao lado dele. E isso aqui é o que eu estou vendo, tá? Eu acompanho 20 empresas de maneira direta, aqui em Caxias são 40, e eu posso te dizer que tem empresas que estão, a gente está há 60 dias de pandemia, mais ou menos, um pouquinho mais, tem empresas que estão há 60 dias paradas, literalmente, de portas absolutamente fechadas. Já tem outras que estão vendendo neste período mais do que venderam no período antes da crise. E aí eu lhe pergunto,
Qual que é que diferencia essas duas empresas? No mesmo contexto, na mesma cidade, trabalhando com produtos que não são essenciais, é válido dizer. Então, eu vou te dizer, a resposta para essa tua pergunta é que muitas empresas irão sumir, irão desaparecer, elas irão falir. Se elas não falirem agora, elas vão falir um pouquinho depois que a crise passar, porque nós tivemos vários incentivos governamentais que vão ajudar as empresas a ter um pouquinho mais de fôlego. Porque as nossas pequenas empresas não têm caixa para cobrir despesas sem ter a entrada de recursos. Então, elas tiveram quedas drásticas em faturamento, a grande maioria. E aí, as que estão buscando novas formas, foi algumas que implementaram delivery, estão vendendo de forma intensiva, mais intensiva na internet, e muitas vão sair mais fortalecidas da crise, tá? Vão aprender, tem gente que vai colocar site, que vai vender para o Brasil todo, e tem outras pessoas que, infelizmente, outras empresas que vão fechar as portas, porque Jorge, está Certo? conseguindo me ouvir? Voltou. A pergunta da professora Carliene é sobre como mudar a visão do empresário. Muitos não conseguem avançar no Jorge, pode repetir, eu não consegui te ouvir, travou na parte final. Na parte final da pergunta, eu não consegui te ouvir. da professora Carliene, né? A pergunta é Ok. sobre o fato de como mudar a visão do empresário, que eles não conseguem avançar, né? Eu acho que a visão do empresário ela é construída, né? Ela pode ser construída. Entretanto, quando nós pensamos na teoria, o que são os empreendedores, há uma teoria que diz que as pessoas nascem empreendedoras, mas a teoria majoritária informa que o empreendedor é aquele que é construído. Então, certamente, como o empreendedorismo é algo comportamental, nós teremos um desafio, né? E certamente o empreendedor ele vai conseguir mudar esse comportamento à medida que ele estiver imerso em experiências de mudança. Cursos, desafios que ele possa sofrer. Eu acho que a grande jogada é a inserção de pessoas novas dentro da empresa, porque as pessoas mudam o comportamento, né? Pessoas boas de fato, né? Para que elas possam criar um novo clima dentro da organização, inserir novos conhecimentos dentro da empresa. Só que também continua sendo um desafio. O processo de mudança de comportamento é bem desafiador. Eu tenho um padrão, eu tenho que descongelar esse padrão, quebrar o orgulho, inserir um novo padrão e recongelar esse padrão, como informava o Kurt Lewin no processo de mudança. Então, é um problema. Que não trabalhavam com tecnologia, elas estão tendo um pouco de dificuldade. E antes que acabe nosso tempo, Delvan, nós temos duas perguntas, eu acho. Érica, empreender por oportunidade ou necessidade? Obviamente que o ideal será empreender por oportunidade, mas como empreender em meio à pandemia? Tá, Delvan? Como Jorge, empreender em pode meio à repetir? pandemia? Ok. Como empreender em meio à pandemia? A resposta para isso ela é tanto característica no momento de pandemia quanto fora dele. Você precisa olhar para as pessoas que estão à sua volta e entender o que que as pessoas estão precisando nesse momento, tá? Qual é a necessidade que surge por conta da pandemia? E aí, essa necessidade representa uma oportunidade de você gerar um serviço.
Por exemplo, você tem várias pessoas que são idosas e que estão com a sua movimentação para a rua, para o supermercado, para a farmácia, limitadas. Elas têm medo, elas têm dificuldade. Então, por que não, por exemplo, fornecer esse serviço para quem precisa? Então, perceba que você tem oportunidades em todos os lugares, desde que você tenha coragem e condições aí estruturais de recursos para resolver o problema de alguém. E, de preferência, procure um problema que seja problema de muitas pessoas, que aí você vai conseguir rentabilizar com certeza. E aí, empreender. Nós temos duas perguntas aqui, na verdade são várias, eu não sei se vai dar tempo, mas eu acredito que sim. Uma é do Adrilson, quando ele pergunta: o microcrédito resolverá o problema dos microempreendedores? Isso aí é uma falácia, porque só dinheiro não resolve. Tem muita gente queimando dinheiro, tem muito dinheiro, mas termina queimando, né, esse dinheiro. Então, Adrilson, essa ideia de que o microcrédito, acesso ao recurso, é suficiente para resolver o problema do empreendedor é uma falácia. Certo? Eu acho que o Não grande resolve, desafio tá? Não resolve, mas não ajuda resolve o problema. bastante. Mas ajuda Ajuda muito. bastante, de fato. Mas um empreendedor que, por exemplo, não tem atitude, ele pode ter o recurso que ele tiver, ele não vai ter o como fazer ou resolver os problemas. A outra pergunta da Caroline: a internet, as redes sociais, por exemplo, é a única forma das organizações continuarem exercendo suas atividades nesse período de pandemia? Quais as outras alternativas teriam ou têm? Né? Ó, Ah, Delvane? Jorge, pronto. É uma boa Ô, pergunta, tá? De forma direta, a internet não é a única, mas no momento ela se constitui na melhor, tá? Quais são as outras formas? Isso vai depender muito da natureza do negócio que você está querendo fazer, do problema que você está querendo resolver. Tem coisas que eu não posso fazer à distância através da internet. E aí eu preciso pensar em outros meios. E surge o tema que vai estar muito presente em estabelecimentos, em serviços que não podem ser feitos de forma remota, que é a questão da biossegurança. Eu preciso entender e buscar formas de proporcionar ao meu produto ou serviço que não pode ser feito pela internet de uma forma biosegura, de uma forma que garanta para aquele cliente que ele vai consumir, vai entrar, vai estar no meu ambiente, vai estar em contato comigo e ele não vai ser contaminado por algum micro-organismo. Isso vai ser uma preocupação das pessoas a partir de agora, tá? De uma forma bem mais frequente. Então, já que eu não vou fazer através da internet, eu preciso buscar isso e trazer isso como um valor no negócio que eu quero fazer para as pessoas. E com certeza eu vou estar resolvendo que é uma coisa que se tornou um problema para todo mundo. eu acho que a última pergunta é a da Maria, né? Eu não entendi direitinho, mas eu acredito que a resposta possa responder ou atingir a necessidade. O agente mudança começa com o perfil empreendedor. Eu acho que era agente de mudança. Eu acho que o empreendedor por si só, ele causa mudança. Na ordem econômica, até na própria casa, a rotina da própria casa muda, o mercado, a rua, o bairro, o empreendedor surge para mudar, né? Então, ele surge com isso. E aí elas vêm com outra pergunta: ou os clientes ser flexível ao produto oferecido. Eu acho que isso não é papel do cliente ser flexível diante dos produtos, porque ele estaria modificando a sua necessidade em razão de uma oferta. Isso poderia, por exemplo, lá nas eras da qualidade, em 1840, por exemplo, os clientes teriam que se adaptar às empresas porque não tinha outras empresas para ofertarem. Entretanto, hoje, no mercado onde nós vivemos oportunidade, eu costumo defender a teoria de que não existe cliente fiel, eu acredito que existe cliente leal, porque sempre que eu puder trair a empresa, eu vou trair comprando um produto substituto, indo ofertar, porque a empresa nem sempre vai estar aberta 24 horas. As pessoas adoecem. Delvânia vai casar. Ela sempre costura na mesinha lá, né, Delvânia? E Isso. de repente a Delvânia, no dia do casamento, o vestido rasgou lá embaixo. Delvânia só costura na mãezinha. Ela precisa casar. Ela chega lá, a mãezinha tá viajando. Tu vai parar de casar, Delvânia? Vou Não vai, alugar um né? vestido. Então, você vai costurar na costureira que estiver aberta e você vai casar. Então, sempre que você tiver oportunidade, você vai trair a mãezinha. Então, não acredito na ideia de fidelidade, eu acredito na ideia de lealdade. Você mantém o respeito pela primeira, mantém, lógico, que um fluxo de consumo maior com a primeira, mas sempre que tiver oportunidade. E aí nós pensamos no vendedor como agente de mudança, sim.
Ele que muda tudo. Você tem mais Jorge, alguma só pergunta? um adendo a Vai. essa última pergunta. Se a gente for pensar, Steve Jobs foi um homem que criou, fez história, ele impactou o mundo. Quem era o consumidor que dizia, que expressava que queria, que precisava? Na grande maioria das vezes, ele não tem essa clareza do que ele precisa, tá? Ele tem uma necessidade, mas às vezes ele não consegue nem traduzir. É tão tanto que o nosso organismo às vezes confunde sede com fome, tá? E isso se concretiza também em necessidade dos consumidores, tá? O empreendedor comunicando, tendo uma postura e atendendo, resolvendo um problema, ele consegue realmente determinar mudanças significativas no mercado, na sociedade de forma geral. Delvane, então, para encerrar, eu agradeço a sua participação, Eu que né? É sempre agradeço, muito obrigada. maravilhoso debater contigo. Eu acho que em razão de a live ter travado, eu vou te convidar para mais uma outra live depois, né? Com Vamos permissão pensar, da com professora certeza. com permissão da professora Carliene, né? Também que eu agradeço, é uma incentivadora do conhecimento no campus, o professor Jarlison, a diretora Talita. E os agradecimentos especiais aqui para algumas pessoas que sempre me acompanham, né? Minha aluna Iana, é, a minha aluna Regiane, que hoje é quase mestra em Química, Que os legal. meus orientandos, né? Eu tenho 5 orientandos na UEMA, a Kelly, a Renata, o David, o Elinando e a Claudinha. Tem o Adrilson também, que sempre está participando. Ah, é sempre gratificante, né? Eu costumo dizer que essas experiências, elas nos ressignificam, elas nos dão novas posições, elas fazem com que a gente nos torne pessoas diferentes e produza coisas melhores, né? Então, eu É fico muito verdade. feliz, é sempre muito gratificante, né? Trabalhar contigo, mesmo distante, eu acho que já são 2010, são 20 anos, são 10 10 anos, anos, né? é verdade. 10 anos, vamos Uma comemorar, década. fazer festa, né? Tem a É verdade. Naciele, que trabalhou comigo no Senai, então, assim, são pessoas com quem eu convivi e agradeço muito. Vai lá, Ok, Delvânia. eu agradeço a todos, né, as professores, a coordenação aí do campus da UEMA e em Itapecuru-Mirim, né, parabenizo pela iniciativa que vocês têm sempre buscado dar e proporcionar o melhor para os alunos. Os alunos dessa turma que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer, que são alunos maravilhosos. Eu digo sempre para o Jorge que vocês são uma turma que tem um potencial gigante. Com certeza vou ouvir falar muito de vocês, né? E aos amigos que acompanharam, minha irmã, meu irmão, Israel, os demais amigos, os empresários que nos acompanham aqui no Projeto Ala em Caxias. Uma satisfação imensa e sempre me coloco à disposição do que a gente puder contribuir com um pouco, que a gente tem aprendido nessa dinâmica, nessa trajetória, estamos às ordens. É só chamar. Eu digo sempre, o que eu só obedeço, tá? Aí tem um povo aqui ainda que só pode ser uma hora. Israel, só é uma hora, Instagram não deixa, mais que isso. O Ayrton, né, apareceu aí, é outro aluno meu maravilhoso. Tem o Elinando também, que é meu orientando, e eu botei esse povo para pesquisar política pública de empreendedorismo aí. A Caroline, a Jéssica, a Jaine, é o povo com quem a gente convive e termina aprendendo muito. Gente, então a Verdade. gente tem que ir, né? E provavelmente a gente vai voltar num outro momento, repartindo informações com vocês. A gente agradece Tchau, e dá uma boa gente. noite. Foi um prazer. Tchau. Tchau.